Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Dois avisos importantes antes de nós fazermos a leitura do texto. Nós temos o acampamento do Haddad agora no mês de outubro. E amanhã é o primeiro lote, pagamento do primeiro lote. E depois o segundo lote já altera o valor. Então você, pai, invista no seu filho. Os acampamentos são coisas extraordinárias. E toda vez que o meu filho participa, ele volta impactado, motivado, alegre. E quando vai chegando o acampamento, Marcelo e a Kate, que já fizeram parte da liderança, eles ficam alvoroçados, porque querem participar, querem se envolver. E é uma estrutura preparada fantástica. E o investimento também é muito alto. Em parte a igreja custeia, em outra parte, então, os pais também ajudam a custear os seus filhos. Então, não se esqueça, se você não está no grupo do WhatsApp dos pais do Haddad, levanta a mão, Júnior, está ali o Júnior, fala com o Júnior, para o seu filho participar do Haddad e também participar do nosso acampamento. Nós vamos botar no grupo da igreja também, depois o nosso bannerzinho. Outro evento importante, aqui eu quero enfatizar sobre o nosso Ebom. Quantos irmãos já participaram dos 4 Eboms que nós tivemos aqui? Quantos irmãos? Meu irmão, todos os nossos 4 Eboms impactantes. Cada ano um melhor do que o outro. Tem toda uma estrutura de organização, tem o valorzinho da inscrição para a gente poder custear toda a demanda do evento, que não é tão barata assim. Nós temos que custear a despesa de passagem aérea do pastor César Moisés, o hotel que ele fica, e como também abençoar ele, e através das inscrições nós abençoamos a vida do pastor César Moisés, que é uma unanimidade hoje na área pentecostal, e principalmente no que envolve o cessacionismo. E ele vai estar ministrando para nós o porquê que eu não sou cessacionista, porquê que eu creio nos dons espirituais, porquê que eu creio ainda na atividade dos dons espirituais para esse tempo, para esse momento. Então, se você não fez a sua inscrição, nós temos ali no grupo a inscrição, quem faz parte do grupo da D Bela Vista, nós temos a inscrição ali no grupo da D Bela Vista. Quem não faz parte, lá no Instagram da nossa igreja, você vai lá na bio, é bio que se fala, né? Vai lá na bio do Instagram, tem lá o link para você fazer a sua inscrição e participar do nosso 5º Ebom. Amém? Então, venha participar, se envolva. Os obreiros não é nem convidado, os obreiros são convocados a se inscrever e participar. Obreiros e líderes. Quem achou Êxodo 14, 13, diga amém. Tá difícil trazer a Bíblia, né, irmãos? Quem achou, diga amém. Oxe, meu Deus do céu. Amém? Quem tem Bíblia na mão, diga amém. Amém. Quem tem smartphone com a Bíblia, diga amém. Tá ligado? Hoje você tem que falar, abra as suas Bíblias e também os vossos smartphones, né? Porque os irmãos têm. Eu ainda gosto da Bíblia, né? Uso também. Uso às vezes o meu tablet para ministrar, mas eu gosto da Bíblia. Gosto de papel. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sente por bondade, meus queridos. O nosso Deus, irmão Adúcio, é Deus de coisas improváveis. No processo da vida, Deus não mostra para nós, irmão Luciano, como é que nós vamos chegar no objetivo. Ele só fala que tem um propósito, um plano, um objetivo. Mas Ele não mostra para nós, nesta caminhada até nós alcançarmos, como que vai ser o percurso. Quais vão ser as tribulações que iremos enfrentar ou passar? Quais são as aflições deste percurso? Quais são os mares que estarão à nossa frente? Quais são as muralhas erguidas que estarão no nosso caminho? Deus não mostra para nós. Deus só fala de um propósito. E no caminho, Ele vai estreitando o relacionamento e nos dando a direção. No caminho,
ele vai nos instruindo e nos ensinando o que fazer, como fazer, para alcançar aquilo que ele quer, para alcançar o propósito que ele tem, para alcançar a determinação do plano que ele tem. E esse texto é salutar para a nossa mente, para o nosso coração, porque até chegar à terra prometida, Deus não mostrou para o povo como seria o chegar até lá. Quais seriam os percalços da caminhada, as ausências, as dificuldades para se chegar até lá. Mas Deus prometeu guardar, Deus prometeu livrar, Deus prometeu proteger, Deus prometeu cuidar até chegar. Então, até chegar, a presença de Deus vai ser diária sobre a vida do povo. Para nós contextualizar esse texto, nós precisamos voltar um pouquinho na história, ir lá para Abraão, na chamada que o Senhor fez a Abraão. O Senhor disse a Abraão que dele faria uma grande nação, a qual não se podia contar, porque Deus falou para Abraão contar as estrelas do céu e contar a areia do mar. Porém, é impossível se contar a quantidade de grãos de areia ou a quantidade de estrelas que há nos céus. Assim seria a descendência e a promessa de Deus estabelecida em Abraão. Abraão morre, mas a promessa continua sobre Isaque, seu filho. Isaque morre, mas a promessa continua sobre Jacó, seu filho, até chegar em José. José, então, guardado por Deus no Egito, se torna governador. Todos nós sabemos a história de batalha de José para chegar a ser governador do Egito e o que de fato aconteceu com ele. Porém, o povo se multiplicou, os hebreus se multiplicaram no Egito, se tornaram grandes, se tornaram prósperos. E o próximo faraó que se levantou depois que José morreu, não conhecia os feitos de José e o que José tinha feito pelo Egito. Então este rei, vendo que o povo hebreu tinha aumentado muitíssimo, ficou preocupado e resolveu então escravizá-los. E escravizou este povo por um período de 430 anos. Eles ficaram presos, escravos, trabalhando como servos para os egípcios. Até que Deus resolveu os tirar da servidão por meio de um homem chamado Moisés. Moisés cresceu no Egito. Moisés foi ensinado em todas as leis e diretrizes que havia no Egito. Até que Deus resolveu o chamar. Diante do deserto, no meio de uma sarça, no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus chamou a Moisés. A sarça não se consumia. Pegar fogo em uma sarça no deserto é algo muito comum. O extraordinário ou sobrenatural do capítulo 3 é que a sarça não se consumia. Fogo não se apagava sobre aquela sarça. E o Senhor chamou a Moisés para ir até ele, tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era território santo. E Deus então diz para Moisés: você vai libertar o meu povo. Moisés, ele fala ao Senhor sobre as suas incapacidades, suas limitações. Eu sou pesado de língua, tenho dificuldade de fala. Alguns estudiosos entendem que Moisés era gago, mas Deus diz para Moisés: vou colocar Arão do teu lado e Arão vai falar por ti. Mas como é que eu vou me apresentar ao povo? O que eu vou dizer ao povo? O que eu vou falar ao povo? Ao povo tu vai falar: eu sou o que sou, e o povo vai compreender. A Faraó você vai falar: o Senhor dos Hebreus. Não, eu sou o que sou. A Faraó tu fala de um jeito, ao meu povo tu fala de outro jeito. Deus então levanta Moisés. Moisés então assume a missão e traz a Faraó o que Deus deseja fazer. Mas Deus resolveu endurecer o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó para que os seus propósitos fossem cumpridos. Não foi Faraó, literalmente, que endureceu o seu próprio coração. Deus endureceu o coração de Faraó para se fazer o extraordinário
no Egito. Todas as pragas que foram lançadas sobre o Egito atacaram algum deus egípcio. De certa forma, foi ofensivo sobre algum deus do Egito. Deus, então, endurecendo o coração de Faraó, lança a última praga sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos. Antes da morte dos primogênitos, Deus fala a Israel: vão e façam a Páscoa. Conforme os ditames que Deus havia estabelecido, eles comemoram a Páscoa, fazem a Páscoa. E o Senhor diz: nos umbrais das portas aspargem sangue, e o anjo da morte vai passar. E na casa onde tiver o sangue aspergido sobre a porta, o anjo não toca, o anjo não mata, o anjo não consome. Mas aonde não estiver sangue aspergido sobre as portas, o anjo vai passar e vai matar a todos os primogênitos. Uma matança geral acontece no Egito. Todos os primogênitos morrem, menos os de Israel, menos o dos hebreus. Nenhum foi tocado, nenhum foi atingido. Faraó então diz para Moisés: tira esse povo daqui, leva esse povo, para que o Senhor não mate a todos nós. Mas antes de sair, não esqueçam de me abençoar. Moisés diz ainda mais para Faraó: nós vamos sair, mas vamos sair com tudo, e nós queremos ainda prata, ouro e vestes para o povo. Deus então estabeleceu no coração de Faraó, e foi Deus quem fez isso, estabelecendo no coração de Faraó a permissão de Faraó liberar ouro, prata e vestes para o povo de Israel. E o povo então inicia a sua marcha. O povo então acompanha o seu líder Moisés e vão em direção à terra prometida. O Senhor não os coloca nos caminhos dos filisteus e faz um caminho um pouco mais longo, porque o povo de Israel não era um povo de guerra, não era um povo militar. Deus não podia levar este povo para passar entre os filisteus para uma guerra ocasional, porque aquele povo, aqueles 600 mil homens ainda não eram militares e preparados para a guerra. Até nesses detalhes, da onde o povo vai caminhar, o Senhor resolveu cuidar e estabelecer. No capítulo 14, o povo indo em direção à terra prometida, o Senhor resolveu então novamente endurecer o coração de Faraó, para que Faraó e os egípcios pudessem conhecer quem de fato é o Senhor dos hebreus. Faraó então, relaxado, tranquilo, o seu pensamento se acelera e ele diz: como assim? Nós liberamos este povo, vamos atrás deles, eles estão perdidos no deserto, não sabem caminhar, ficaram por tantos anos aqui, não sabem nada de militarismo, não sabem nada de estrutura geográfica, vão se perder, então nós vamos atrás e vamos recuperar os egípcios. Deus manda a Moisés acampar-se com o povo em Pieirote, perto do Mar Vermelho. O povo então acampa-se diante do Mar Vermelho. De repente, os egípcios vêm chegando com toda a sua tropa, seus cavaleiros de guerra, sua frente armada, causando no coração daquele povo grande temor. Porque, Jair, atrás deles vinha os exércitos dos egípcios, na frente deles o Mar Vermelho. Estamos num beco sem saída. Estamos numa situação impossível. Não há como nós escaparmos daqui. A Bíblia diz que eles clamam ao Senhor. Mas, ao clamarem ao Senhor, eles também vão murmurar contra Moisés. E eles vão dizer para Moisés: Moisés, não tinha cova no Egito para nós morrer lá. Não tinha sepultura no Egito para nós morrer lá. Tu tinha que nos trazer para o deserto, para uma situação como essa, para nós morrermos neste deserto. Tu não está vendo a impossibilidade? Na frente um mar, não tem escapatória para nós. Está vindo aí os egípcios,
Não tem para onde nós escapar. O nosso povo não é de guerra. Nosso povo não sabe lutar. Mesmo nós sendo em 600 mil homens, nós seremos trucidados pelo exército de Faraó. Deus então resolveu se manifestar através de Moisés. Moisés então disse àquele povo: não temais, não tenham medo diante dos obstáculos que estão tanto à frente de vocês, como também à vossa retaguarda. Não tenham medo daquilo que está por vir. Não tenha medo daquilo que está se aproximando. Não temais. Estais quieto. Fica em silêncio. Contenha murmurações que vocês estão fazendo, porque hoje vocês vão ver o livramento do Senhor e nunca mais vocês verão os egípcios contra vocês. Ele então diz ao povo: o Senhor pelejará por vós. Vocês não vão pelejar, vocês não vão lutar, não precisa, Cleito, pegar em armas, não precisa armar a defesa, porque esta peleja eu vou pelejar por vocês, e vocês vão manter o silêncio, e vocês vão ficar calados, e vocês não vão falar absolutamente nada. Vocês verão o livramento do Senhor. O improvável vai acontecer. Deus então fala para Moisés: Moisés, por que vocês estão clamando? Dize ao povo que marchem. Não é tempo de você ficar paralisado, é tempo de você ficar em silêncio, mas marchar. É tempo de você se calar, mas marchar. É tempo de você não falar absolutamente nada, mas começar a marchar para frente e não para trás. Não é tempo de você olhar para trás para ver os egípcios chegando. Olhe para frente, mesmo que esteja um mar na frente, Lucas. Mesmo que o obstáculo esteja na frente, olhe para frente, porque a nossa fé está alicerçada em Deus. Olhe para frente. Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que andem. Embora fosse 2 milhões de pessoas, aproximadamente, ou até mais, 600 mil homens, suas mulheres, suas crianças, fora todos os animais que eles teriam que levar, fora todos os utensílios que estavam com eles, que eles teriam que levar junto, as tendas, suas provisões, eles teriam que carregar junto, mas o Senhor disse para eles: marche, e não vai ficar nada no Egito, nem os ossos de José ficou no Egito. Não vai ficar nada. Tudo aquilo que o Senhor tem para você é na presença dEle, não é no Egito. Diga a este povo que marcha. E o que tu tem na mão? Um bordão, uma vara, um cajado. O que eu faço? Lance esse cajado, esse bordão, essa vara no mar. E aquele bordão que estava na mão de Moisés foi o mesmo bordão que Moisés usou para as pragas que foram sentenciadas no Egito. Era o mesmo. Moisés conhecia o que estava em suas mãos. Moisés sabia o que Deus tinha dado para ele. Você sabe o que Deus colocou na sua mão? Use. Você já teve muitas experiências com isso que Deus colocou nas tuas mãos? Use. Deus já te deu muitas provisões através disso que Deus colocou nas tuas mãos. Use. O que tu tens na mão, Moisés? Um cajado, um bordão, uma vara. Estende a tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem mar em seco. Isso é loucura. Como assim passar em seco? Mas como Moisés já tinha tido muitas experiências com Deus, das pragas que aconteceram no Egito, como Moisés viu uma sarça que não se consumia, o que é um mar para o Senhor? Nada. O que é
amontoado de água para o Senhor. Absolutamente nada. Só que Deus tinha um propósito: destruir os inimigos de Israel, destruir os inimigos dos judeus, ou dos hebreus até aqui. Deus falou a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eles acham que vão alcançar vocês, mas não vão. O inimigo acha que vai entrar junto, no meio deste mar em seco, com 2 paredões um do lado do outro, e o povo descendo, passando pelo meio deste vale, e chegando até a outra margem, e eles acham que vão conseguir alcançar vocês. Não vão, porque até nos carros deles eu vou mexer. Porque até nos cavalos deles eu vou mexer. Porque se eles pensam que vão alcançar vocês com velocidade, eu vou colocar ré nos carros de Faraó. E eles vão estar tão lento que não vão conseguir alcançar. Deus vai te dar pés velozes para tu fugir do inimigo. Deus vai te dar pé veloz para fugir do adversário. O adversário vai tentar te pegar, mas ele vai estar mais lento, porque os pés velozes que Deus está te dando é para você chegar do outro lado. Eu vou endurecer. Ele vai vir atrás de vocês com seus carros e os seus cavaleiros, e eles vão saber que eu sou o Senhor. E tem mais uma coisa, Moisés: a nuvem que está na frente vai para trás. Sobre o povo que estava no deserto, você tinha a nuvem que ia durante o dia, trazendo sombra, refrescando os hebreus diante do calor extenso do deserto. Sobre a noite, uma coluna de fogo, para trazer iluminação e aquecê-los também no deserto, porque o deserto é algo extremo. Durante o dia, muito calor; durante a noite, muito frio. Deus disse a Moisés: as 2 colunas vão para trás. Para vocês, o caminho vai estar iluminado. Para os vossos inimigos, escuridão. E outra coisa: o meu anjo vai adiante de vocês. E o para trás do povo. E a coluna de fogo e a coluna de nuvem foi para trás. Sinal de proteção. Deus vai te guardar diante dos teus inimigos. Deus vai te guardar diante de Satanás, que vem com fúria contra você, contra a sua casa, contra a sua chamada. Tem uma coluna te guardando da presença de Deus sobre a sua vida. Tem uma coluna que vai iluminar a tua caminhada. Para Satanás, escuridão, porque ele não vai conseguir te encontrar, ele não vai conseguir te achar. Mas para você, caminho iluminado. Tem proteção divina. Tem um anjo do Senhor que está acampado ao seu redor, ao nosso derredor. Tem Satanás bradando como um leão, procurando te tragar, mas ao teu redor tem a graça de Deus, tem a presença de Deus, tem o anjo do Senhor te guardando. O anjo atrás, coluna de nuvem atrás. Por quê? Porque o improvável vai acontecer. O extraordinário vai acontecer. Moisés estende o bordão. Se abre o mar. 2 paredes, uma do lado da outra. Quem é que faz essas coisas? Só Deus. Quem é que abre o mar e faz com que 2 paredes de água sejam levantadas e o povo passe em seco? Deus. Tem coisas, meus irmãos, que não tem explicação. É Deus. Geograficamente, alguns pensam ou num vale em que o povo desceu e passou. Outros pensam que é a terra que estava debaixo das águas subiu. Eu acredito que seja um vale, para se manter os paredões. Mas é milagre, e milagre não se explica. A gente tem teses, mas não se explica milagres em teses, porque é inexplicável. Deus resolveu abrir. Você às vezes tenta explicar como é que Deus fez isso, como é que Deus realizou. As suas explicações nunca vão ter lógica.
a sua forma de tentar entender aquilo que Deus vai fazer ou aquilo que Deus já fez, nunca vai ter lógica, porque é milagre. Deus vai fazer um milagre lá na tua vida, Deus vai fazer um milagre lá na tua casa, Deus vai fazer o extraordinário, o improvável vai acontecer. O natural era o povo ter sido trucidado pelos egípcios, porque não havia saída, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus de coisas extraordinárias, é o Deus de coisas improváveis. Coisas improváveis vão acontecer na sua vida, você vai tentar entender, não vai ter explicação. O que eu faço, pastor? Só desfruta do milagre de Deus, só desfruta do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Daqui a pouco o mar se abre, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, os egípcios entraram junto, a léguas de distância, o Senhor dando ré, lentidão nos carros de Faraó e nos soldados egípcios. De repente o povo já estava do outro lado, chegou do outro lado. Deus olha para Moisés: o que tu tens na mão? Um bordão, lança sobre as águas novamente. Moisés lança sobre as águas, o mar que estava aberto se fecha. Praticamente os soldados de Faraó foram exterminados, e Faraó viu o Senhor agindo no meio de Israel. E lá no verso 31 diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor. O temer aqui não é medo, o temer aqui é reverência. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Quem sabe, na sua frente um mar, atrás os inimigos, mas em cima de você, Deus. Mas sobre a sua vida, Deus. Mas sobre a sua chamada, Deus. Mas sobre a sua casa, pastor Cássio, Deus. Mas sobre o teu ministério, Deus. Mas sobre o seu trabalho, Deus. Mas sobre aquele lugar aonde Deus te colocou, e estão tentando contra você, estão tentando destruir você, tentando apagar a chama de Deus sobre você, mas sobre você, a presença de Deus, sobre você, o anjo enviado por Deus, sobre você, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e Deus dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não temas o mar, não temas os egípcios que estão vindo atrás. Tem o mar, mas sobre todas as coisas tem a minha glória, tem a minha presença, tem o meu agir, tem o meu poder. Só quem pode, levanta a mão lá em cima, dê um glória a Deus bem gostoso para esse Jesus, porque Ele é poderoso. Depois disso, o que eles fizeram? O que nós vamos fazer? Passamos o mar. Lá vai Miriam, pega o tamborim, pandeiro. Eu não sei como é que ela aprendeu a tocar pandeiro. Eu ouvi uma música, um hino, daquele rapaz que canta o Joquebede. Ele disse que ela aprendeu a tocar para guardar o seu irmão Moisés, quando o Faraó resolveu matar, ou dizer às parteiras que matassem todos os meninos que nascessem. Talvez para controlar o choro ela batia, para tirar um pouco a atenção, pode ser. Mas no capítulo 15, ela pegou os tamborins e começou a se alegrar com as mulheres. E Moisés começou a entoar um cântico ao Senhor. Começou a louvar ao Senhor, começou a engrandecer ao nome do Senhor,
O Senhor é Jeová. O Senhor é Deus de guerra. O Senhor é Deus de peleja. O Senhor é o Deus que vai na frente. Jeová é o seu nome. O Senhor é forte e temível, e não há ninguém que impeça o seu agir. Operando Deus, quem impedirá? O que eu vou fazer, pastor? Eu vou cantar, eu vou celebrar, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou bendizer. E eu pensei que você já tinha entendido o recado e dado glória a Deus ao nome de Jesus. Tem cânticos que vão ser colocados na sua boca para você engrandecer ao nome do Senhor, para dizer: o Senhor nos tirou do Egito, nos fez passar por este mar, e nós vamos celebrar ao Senhor. Pega aí o pandeiro, Miriam, pega aí o tamborim, e com as mulheres comece a bater, porque nós vamos glorificar ao Senhor de guerra, porque Jeová é o seu nome. Fique de pé por bondade. Ora bagachora mahasui kamahai. Tika machoramas. Deus está trazendo livramento. Deus está trazendo escape, Deus está trazendo saída, Deus vai fazer o improvável, Deus vai fazer o extraordinário. Deus tem, Deus é, Deus pode, Deus faz. Tu não consegue, tu não pode, tu não tem, tu não faz, mas Ele é, Ele pode, Ele faz, Ele tem poder. Está difícil, pastor, tem um mar na frente, fique tranquilo, vai se abrir e tu vai passar para o outro lado. Tem uma tempestade aí, fique tranquilo que eu vou dar só uma sonequinha aqui no barco, mas daqui a pouco eu vou acordar e vou dizer para este mar: te acalma, te aquieta, porque eu sou o dono do mar, o dono das águas. Deus está indo ao teu encontro nesta noite para dizer, ou nesta manhã, para dizer a você: tem um mar, mas o mar não vai impedir você de atravessar, de chegar ao outro lado. Tem um propósito firmado. Tu não sabe o que vai acontecer aí pela frente, mas tem coluna de fogo, tem coluna de nuvem, tem anjo na tua frente, tem graça de Deus. Por quê? Porque tu vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Pega o tamborim nesta manhã, pega o pandeiro nesta manhã, começa a tocar, começa a bater, começa a adorar ao nome do Senhor, porque tem livramento para você. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu orar por você nesta manhã. Eu repito aquilo que Moisés disse ao povo: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. E finalizo aquilo que Deus falou para Moisés: o que tu tem na mão, um bordão, lança no mar. Lança a tua fé sobre as águas. Lança a tua fé sobre esta adversidade terrível. Lance a sua fé, Anderson, sobre essas circunstâncias desfavoráveis. Lance a tua fé. Por quê? Porque o detalhe do mar, quem vai abrir não é você. Você não opera milagre. Você não opera milagre. Você não faz o sobrenatural. Você não faz aquilo que é improvável. Não, não, não. Quem vai fazer é Deus. Quem vai agir é Deus. Eu quero ver se vai acontecer mesmo. Eu quero ver. Tem gente que está com incredulidade dizendo para você, gente que não crê, que não serve a Deus, que é filho do diabo, que quer apagar a tua fé, que estão dizendo: eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver se vai dar certo mesmo. Vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Não vai dar certo esse empreendimento, não vai dar certo essa chamada, não vai dar certo o seu filho, não vai dar certo sua filha, não vai dar certo sua casa. Vai dar certo sim em nome de Jesus, porque o Senhor me tirou do Egito para me levar para Canaã, e não tem parada, com Ele tem marcha e silêncio, porque quem vai fazer é Ele, quem vai fazer é Ele. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Quem pode? Eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã.
há um mover do Espírito. Olha aí você andando sobre terra seca, com 2 paredões no meio. Contemple isso pelos olhos da fé. Veja você entrando, veja você atravessando com prata, veja você atravessando com ouro, veja você atravessando com mantimento, porque não vai ficar nada para trás. Você vai levar tudo. Veja aí os animais indo junto também com a comitiva, porque não vai ficar nada, não vai ficar filho, não vai ficar filha, não vai ficar casa, não vai ficar trabalho, não vai ficar emprego, não vai faltar a provisão de Deus, vai ser levado tudo. Olha aí Deus agindo na tua vida, olha aí Deus entrando, olha aí Deus trazendo, olha aí Deus atuando, olha aí Deus soprando o vento oriental e o mar se abrindo para você passar. Tu vai chegar do outro lado, tu vai tocar tamborim, tu vai tocar pandeiro e tu vai dizer: só Deus é o Senhor, e só o Senhor é Deus. Pai, nós oramos, como Tu és maravilhoso. Ah, como Tu és glorioso, Jesus. Tu faz o extraordinário, Tu faz o improvável, Tu opera milagres. E a única coisa que nós temos que fazer é marchar e ficar em silêncio e ver o livramento que o Senhor tem para nós. Tem um mar, tem os inimigos vindo atrás, mas sobre nós tem a sua presença, coluna de nuvem, coluna de fogo, o anjo que o Senhor envia para nos guardar e nos proteger. Este mar não vai nos paralisar, e nesta marcha nós vamos ver ele se abrindo pela força da Tua palavra e do Teu poder. E nós vamos chegar do outro lado, vamos atravessar em terra seca, e vamos desfrutar do milagre de Deus. No processo o Senhor não nos ensina, não nos explica, não nos mostra o que vai acontecer, mas nós sabemos que o propósito será cumprido. Nós sabemos que os planos serão estabelecidos, nós sabemos que as promessas serão cumpridas, nós conhecemos o Teu cuidado sobre nós, nós conhecemos as Tuas mãos que nos dão segurança e proteção, e vai dar certo em nome de Jesus. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar e nós vamos cantar como Miriam cantou, como Moisés e o povo cantou. Nós vamos pegar as harpas, pandeiro, tamborim, o que tiver de instrumento disponível para celebrar e dizer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, que Tu és Jeová de guerra, que Jeová é o Teu nome e que Tu estás em cima de nós, na nossa retaguarda, na nossa frente, por baixo, conduzindo a nossa vida para o Teu propósito, em nome de Jesus, amém e amém. Cante.